Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria seja com cada um de vocês que estão me acompanhando. Hoje a gente vai continuar o capítulo 17 e 18 do Atos dos Apóstolos. E hoje é dia 7 de julho de 2020. Então, iniciemos pedindo o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem, queridos, então vamos lá na página 1434. 1434. Passaram por Antioquia. Desculpa, vamos começar de novo. Passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo dirigiu-se a eles, segundo o seu costume, e por 3 sábados disputou com eles. Explicava e demonstrava a base das Escrituras que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. E esse Cristo é Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles creram e associaram-se a Paulo e Silas, como também uma grande multidão de prosélitos gentios, e não poucas mulheres de destaque. Os judeus, tomados de inveja, ajuntaram alguns homens da plebe, e com essa gente amotinaram a cidade. Assaltaram a casa de Jasão, procurando-os para os entregar ao povo. Mas como não os achassem, arrastaram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados, clamando: Estes homens amotinam todo o mundo, estão agora aqui. E Jasão os acolheu. Todos eles contrariaram os decretos de César, proclamando outro rei, Jesus. Assim excitavam o povo e os magistrados, e só depois de receberem uma caução de Jasão e dos outros é que os deixaram ir. Logo que se fez noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando ali chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, e receberam a palavra com ansioso desejo, indagando todos os dias nas Escrituras se essas coisas eram de fato assim. Muitos deles creram, como também muitas mulheres gregas da aristocracia, e não poucos homens. Mas os judeus de Tessalônica, sabendo que também em Bereia tinha sido pregada por Paulo a palavra de Deus, foram para lá agitar e sublevar o povo. Então os irmãos fizeram que Paulo se retirasse e fosse até o mar, ao passo que Silas e Timóteo ficaram ali. Os que conduziam Paulo levaram-no até Atenas. De lá voltaram e transmitiram para Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. Agora, meus irmãos, vamos no versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, à vista da cidade entregue à idolatria, o seu coração enchia-se de amargura. Disputava na sinagoga com os judeus e prosélitos, e todos os dias na praça, com os que ali se encontravam.
alguns filósofos epicureus e estoicos conversaram com ele. Diziam uns: que quer dizer esse tagarela? Outros: parece que é pregador de novos deuses, pois lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Tomaram-no consigo e levaram-no ao Areópago e lhe perguntaram: podemos saber que nova doutrina é essa que pregas? Pois o que nos trazes aos ouvidos nos parece muito estranho. Queremos saber o que vem a ser isso. Ora, como se sabe, todos os atenienses e os forasteiros que ali se fixaram, não se ocupavam de outra coisa, senão a de dizer ou de ouvir as últimas novidades. Paulo, em pé no meio do Areópago, disse: homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religiosos. Percorrendo a cidade e considerando os monumentos do vosso culto, encontrei também um altar com essa inscrição: a um Deus desconhecido. O que adorais sem o conhecer, eu vou-lo anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou aos povos os tempos e os limites da sua habitação. Tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo, como que as palpadelas, pois na verdade ele não está longe de cada um de nós, porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser, como até alguns dos vossos poetas disseram: nós somos também de sua raça. Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra lavrada por arte e gênio dos homens. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora todos os homens de todos os lugares a se arrependerem, porque fixou versículo 31. Porque fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem que para isso destinou. Para todos deu como garantia disso o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. Quando o ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombavam e outros diziam: a respeito disso, te ouviremos outra vez. Assim, saiu Paulo do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre eles Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e com eles ainda outros. Muito bem, então esse foi o capítulo 17. Então Paulo e Silas, eles passaram por Tessalônica, por Bereia e por fim Atenas. A gente vê como foi a pregação de Paulo lá em Atenas. Agora a gente vai para o capítulo 18. Então vamos lá, então, que a Virgem Maria interceda por nós, para que a gente possa ser perseverante, irmãos. Nossa Senhora da fé, rogai por nós. Então, capítulo 18, versículo 1. Depois disso, saindo de Atenas,
Paulo dirigiu-se a Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher Priscila. Eles, pouco antes, haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo uniu-se a eles. Como exercessem o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles, e eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunho de que Jesus era o Messias. Mas como esses contradissessem e o injuriassem, ele, sacudindo as vestes, disse-lhes: O vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Tenho as mãos inocentes. Desde agora vou para o meio dos gentios. Saindo dali, entrou em casa de um prosélito chamado Tício Justo, cuja casa era contígua à sinagoga. Entretanto, Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor, com todos os da sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvintes de Paulo, acreditaram e foram batizados. Numa noite, o Senhor disse a Paulo, em visão: Não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nessa cidade. Paulo deteve-se ali 1 ano e 6 meses, ensinando a eles a palavra de Deus. Sendo Galião precônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e levaram-no ao tribunal e disseram: Este homem persuade os ouvintes a adotar um culto contrário à lei. Paulo ia falar, mas Galião disse aos judeus: Se fosse na realidade uma injustiça ou verdadeiro crime, seria razoável que vos atendesse. Mas se são questões de doutrina, de nomes e da vossa lei, isso é lá convosco. Não quero ser juiz dessas coisas. E mandou sair do tribunal. Então todos pegaram em Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, sem que Galião fizesse caso algum disso. Paulo permaneceu ali, em Corinto, ainda algum tempo. Depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Antes, porém, cortaram o cabelo em Cencres, porque terminaram o voto. Então, olha só, essa questão do voto aqui é interessante a gente ver, no rodapé. Um voto. Era costume judaico emitir um voto de não cortar os cabelos por um certo tempo. Ignoramos o objeto do voto do apóstolo. Muito bem, então no versículo 19 agora. Chegando a Éfeso, onde os deixou, ele entrou na sinagoga e entretinha-se com os judeus. Pediram-lhe estes que ficasse com eles ali por mais tempo, mas ele não quis. Ao despedir-se, disse: Voltarei a vós, se Deus quiser. E partiu de Éfeso, viajou até Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a comunidade, e logo em seguida desceu a Antioquia. Aí se demorou apenas por algum tempo, partiu de novo e atravessou sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Entre mentes, agora o versículo 24. Entre mentes, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado nas Escrituras, chegou a Éfeso.
Era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse sobre o batismo, somente o batismo de João. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro. Como Priscila e Áquila o ouvissem, levaram-no consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. Como ele quisesse ir a Caia, os irmãos animaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem bem. A sua presença em Corinto foi, pela graça de Deus, de muito proveito para os que haviam crido, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então a gente viu, capítulo 18, que Paulo foi até Corinto e ficou lá 1 ano e meio. Depois disso, ele foi apresentado diante do procônsul de Galião. Depois ele voltou para Antioquia. Depois ele passou por Jerusalém. Depois voltou para Antioquia, né? E depois ele passou por Éfeso. Mas em Éfeso ele não demorou muito tempo. E depois acontece, Apolo se ajunta aos discípulos, pregando e ensinando sobre Jesus Cristo também. Então, assim que foi surgindo as primeiras comunidades, né? Com o testemunho dos apóstolos, com a pregação. Mas eles primeiro fundavam, eles cercavam ali pessoas, para depois irem para outras comunidades. E assim ia formando as comunidades cristãs. Então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe pela intercessão da Virgem Maria, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.